O trailer de Toy Story 5 chegou mostrando uma Bonnie crescida, o retorno do Woody, dessa vez calvo, e um tablet defeituoso. Eu quero falar com você, aparelho. Por favor, me chama de Lily. E eu não sei você, mas nesse exato momento eu tô com mais dúvida do que eu tava antes. Porque pelo que o trailer dá a entender, parece que a gente vai ter um retorno do Andy. Tem um momento, uma cena do trailer, em que o Woody, o Buzz e a Jessie, eles estão sorrindo enquanto eles navegam na Lily Pad. Sem chance. Será que o Andy vai ajudar os brinquedos de alguma forma? Será que agora ele tem filhos? E o Gary, galera? Será que o Gary volta? Aquele velhinho lá que consertou o Woody no Toy Story 2? Bom, pelo que parece, esse vovozinho simpático morreu. Você quase pegou. Eu sou Matheus Jussinski, conhecido como Jusenei, e nesse vídeo a gente vai desvendar todos os segredos por trás do trailer de Toy Story 5. Essa é a cena mais misteriosa do trailer de Toy Story 5. Os brinquedos eles estão mexendo na Lily Pad. Mas como que a Lily Pad deixou os brinquedos mexerem nela? Ela não tava com defeito? Será que eles conseguiram reconfigurar a vilã do filme? Bom, tomara que sim, e tomara que os filmes parem de sair pra fora da TV. No meu novo livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2, O Outro Mundo, a televisão do Eloy deu defeito. É uma TV, que é uma máquina do tempo, ela acabou dando defeito, e os filmes do avô do Eloy saíram pra fora da tela. A TV deu defeito, pirou, pifou, sei lá. Os filmes eles foram jogados pra fora da tela e se perderam no tempo. Vai ser muito difícil encontrar todos eles. Galera, vamos lá. Livro 2 tá chegando em março. Não é só um livrinho de youtuber, tá? Quem leu sabe disso. Mas quem ainda tá com preconceito, cara, vai fundo nessa história. Principalmente se você gosta de histórias em quadrinhos, né? Ela é muito fácil de ler, ela é muito rápida. É um filme em páginas e o meu segundo livro é a continuação dessa saga que a gente tá criando. Não é só um livrinho, tá? Confia em mim. O livro 2 vai estar disponível na Amazon e nas maiores livrarias do Brasil em março, tá bom? Era uma vez um mistério no tempo 2, o outro mundo. Vai chegar e você é um choque, nela vai acertar. Os filhos do Andy. Desde que o Toy Story 5 foi anunciado, um retorno que estava sendo muito esperado não era só o do Woody, mas sim do Andy, né? A criança que a gente acompanhou durante a trilogia original, que no quarto filme fez uma participação especial, que na verdade não dá nem pra dizer que foi especial, porque foi terrível. Ele apareceu lá em um flashback, brincando com o Woody, com o Buzz, e nem parecia o Andy, né, galera? Modelagem completamente diferente da que a gente tava acostumado. E a última vez que a gente cronologicamente viu o Andy na franquia do Toy Story, ele tava indo pra faculdade. A Bonnie era pequenininha, tinha 4, 5 anos. Isso agora já faz o quê? 5, 6, 7 anos. A Bonnie tá entrando na pré-adolescência, galera, já cresceu. Então isso significa que nesse momento o Andy já deve ter terminado a faculdade e ele é um adulto. Será que ele já tem esposa? Será que ele já tem filho? É um monte de pergunta que nós fãs que acompanhamos essa saga há muito tempo, né, na época do VHS, galera, quando não tinha Netflix, não tinha nada de tecnologia pra você ficar vendo toda hora, tinha que às vezes até esperar passar na TV. Quem acompanha desde essa época quer ver o que aconteceu com o personagem que também era criança quando a gente era criança. E é aí que o trailer fica mais interessante, porque parece que o trailer está sugerindo que o Andy pode ter alguma conexão com a trama. Tem um detalhe aqui no trailer que eu não vi ninguém comentar. Todos os brinquedos aqui nessa cena, eles estão em movimento, né? A gente, provavelmente eles devem estar num carro. E os olhos deles estão brilhando, né? O rosto deles está sendo refletido por um azul de LED. E o Woody fala, eu não acredito, né? E todo mundo sorri, eles olham pra tela sorridentes. E o detalhe é que eles não estão olhando, tipo, pra qualquer coisa, pra qualquer tela. É a Lily Pad. Eles estão mexendo na Lily Pad ali. E eu duvido muito que a Lily Pad, que é a vilã que tá tentando sabotar a mente da Bonnie, deixaria os brinquedos, né, Jessie, Buzz e Woody mexer nela. E é exatamente isso que fez com que eu me perguntasse um pouco mais sobre essa cena. O que eles estão vendo? O que deixou eles tão empolgados, né, alegres, a ponto de sorrirem e o Woody dizer, eu não acredito. Sem chance. Bom, eu aposto que eles devem ter conseguido reconfigurar a Lily Pad, ou pelo menos localizar alguém que pode ajudar eles. E quem seria essa pessoa que ajudaria eles? O próprio Andy. Mas aí você vai dizer, mas Jusenei, mas aí eles vão se revelar pro Andy, não faz sentido. Isso daí quebra a lógica dos brinquedos. E você tem toda a razão. Mas o Andy pode ajudar indiretamente, né? Porque, como eu disse, a última vez que a gente viu ele estava indo pra faculdade. Que faculdade que ele foi fazer? A gente pode teorizar aqui, pode ter feito faculdade de medicina, o que eu acho que é um pouco improvável, porque ele teria deixado isso transparecer. Ou talvez ele tenha feito faculdades mais populares, como publicidade, ou até mesmo TI, né? Que é técnico de informática. E se o Andy estudou isso, provavelmente ele sabe
sobre configurações. E se o conhecimento do Andy de alguma forma pudesse ajudar os brinquedos, eles poderiam reconfigurar a Lilibet, fazer ela funcionar direito, porque claramente ela tá com defeito. Cadê os brinquedos? E isso também explicaria finalmente o paradeiro do Andy, né? Como é que ele tá? Se ele tá casado, se ele tem filhos. Será que os brinquedos visitariam os filhos do Andy? Tenho certeza que eles gostariam de saber o paradeiro do Andy agora. Eu ia gostar pra caramba, galera. Mas será que o Woody vai resistir nesse filme? Porque ele tá careca. Ele tá calvo, galera. Mas tem alguém que parece que vai consertar ele. Então vamos pro próximo tópico. Não saia do vídeo. O Gary morreu? Se por um lado a gente tem esperança do Andy retornar, por outro lado, a gente vai ter uma despedida que pode ser dolorosa. Porque agora que o Woody apareceu careca, calvo, né, sem cabelo numa parte ali da cabeça, só existe uma pessoa que é capaz de reformar o Woody, consertar ele. Nosso querido vovozinho, o Gary, que morreu. Hoje você nem tá maluco, o cara foi essa boca, foi uma coisa dessa. Velhinho tão querido por todo mundo. Eu sei, galera. Mas eu não tô inventando. Ele morreu, tá? Eu vou te explicar agora. Se pegar muito nele, não vai durar. O Gary faz parte de uma cena icônica de Toy Story 2, né? Quando o Woody perde o braço e tá todo capenga, chega o Gary, né? O vovozinho lá, quem liga pro Gary é o Imaginário. Não, desculpa, galera. O Homem-Galinha, né, liga pro Gary. E aí, o velhinho começa a consertar, pintar lá. Uma das cenas mais satisfatórias das histórias das animações. E aí o Woody, ele tá restaurado, ele parece novinho em folha. E o Toy Story 2, ele se passa lá nos anos 90, né? Mais ou menos na época que foi lançado. Porque o Andy, ele tem a infância dele nos anos 90. Então, nessa época, o Gary, ele já era bem velhinho, né? No Toy Story 3 ele não aparece, mas no 4 ele aparece, galera. E aí tá mais um motivo pra você odiar Toy Story 4. Como é que é defender, né? Mas tudo bem, né? Mas daí saiba que você também... né? Mas tudo bem, tudo bem. Tem algo muito peculiar no filme do Toy Story 4. O antiquário. O antiquário onde a gente conhece a Gabi Gabi. E aí vocês lembram que a dona, a Margaret, ela fica num balcãozinho e atende lá a neta dela e a filha. Nesse antiquário, eles têm muitas antiguidades que são restauradas, né? E a Margaret, ela era esposa do Gary. E como é que eu sei disso? Porque atrás do balcão, né, que fica próximo dela, tem uma fotinho dele pendurada. E a principal evidência que mostra que o Gary era um dos donos desse antiquário é que ele trabalhava consertando bonecos, né? Quem mais seria capaz de consertar um boneco, né, como o Woody, do que um especialista nisso? O Gary trabalhava com isso, com antiguidades, né, restaurando coisas antigas para vender. E aí ele acabou falecendo, porque nessa época dos anos 90 ele já era bem velhinho, e quem assumiu o antiquário foi a esposa dele. E provavelmente se o Gary tivesse vivo, galera, ele estaria muito triste com a ascensão dos tablets e da tecnologia, porque o trabalho dele, galera, era incrível. Era incrível e está sendo arruinado pela Lilibet, né? Mas será que tem esperança? Será que as crianças elas vão voltar a gostar dos brinquedos? Vamos lá pro próximo tópico e não esquece de deixar o like se você não deixou ainda. Se tá na TV é só pegar o controle, clicar ali e tá feito. O retorno de Emily. A Emily foi a primeira dona da Jessie, a qual abandonou ela há muitos anos atrás. E desde então a Jessie ela carrega esse conflito interno que nunca foi resolvido. Ela tinha isso quando tava pra ir pra casa do Andy, depois quando ela tava pra ir pra casa da Bonnie. Então a Jessie ela sempre temeu ser abandonada de novo, que é o maior trauma dela. E agora com o surgimento da Lilibet, parece que essa insegurança tá voltando. Tanto que tem uma cena no trailer importantíssima que mostra a Jessie relembrando de um momento que ela viveu com a Emily. E o roteiro que vazou, né, supostamente vazou, que a gente já comentou aqui no canal, dá a entender que a Jessie vai ir atrás da Emily, vai ir na casa da Emily. Ou talvez a Jessie finalmente descubra que a mãe do Andy é a Emily, né? Essa teoria é famosa na internet, né? Porque pra quem não conhece, dizem que a mãe do Andy, a senhora Davis, é a Emily. Porque, primeiro, nunca foi dito o nome da mãe do Andy. Então a galera pensou, opa, talvez seja a Emily, né? Porque as duas têm cabelo curto. E a principal evidência seria o chapéu do Andy, né? Que o chapéu do Andy que ele usa nos filmes é vermelho. E isso não faz sentido, porque se ele é tão fã do Woody, ele deveria ter um chapéu do Woody. E aí surgiu essa teoria dizendo que, na verdade, a dona da Jessie é a mãe do Andy. E eu acredito que
esse filme, Toy Story 5, vai finalmente vir pra desmentir isso daí. A Emily é uma outra pessoa. Até porque, como eu disse, eu acredito fortemente que a Jessie, ela vai reencontrar a Emily, de alguma forma. Talvez a Emily, ou as filhas da Emily. E se em um momento do trailer ela sente que tudo acabou, mais perto do fim do trailer ela tá: galera, vamos lá, vamos acabar com a Lily Pad. E o que mais me chamou a atenção num momento do trailer é essa cena aqui da Bonnie segurando a Jessie. E se você tá sentindo um tipo de déjà vu, né? Caramba, essa cena aqui parece alguma coisa que eu já vi. É porque ela realmente parece. Parece uma referência à cena em que o Andy está entregando o Woody pra Bonnie. Parece que a Bonnie tá segurando a Jessie como se ela estivesse entregando a alguém. Será que ela vai entregar a Jessie a Emily de volta, ou as filhas da Emily? E isso seria uma maneira muito interessante de finalmente concluir esse conflito da Jessie. Alguém que valorize ela, que queira brincar mesmo com ela. E todo mundo sabe que o primeiro dono é aquele que mais marca, né? O Woody, ele tá apegado ao Andy pra sempre. O Buzz também, a Jessie tá apegada a Emily, por mais que ela já tenha tido o Andy e a Bonnie agora. Então, se a Emily cresceu e teve filhas, talvez ela aceite a Jessie de novo. Ela pensa: caramba, eu tinha isso na minha infância e agora minhas filhas estão conectadas demais, mas brincar com isso me trouxe boas memórias, então eu acho legal. E aí a gente vai ter uma mensagem mostrando que os pais, eles também têm que se preocupar com os filhos, né, com a tecnologia tomando o lugar das brincadeiras. E a gente vai falar mais disso num próximo vídeo, né, sobre os pais serem os vilões de Toy Story. Se inscreve no canal pra você não perder, tá? Tô falando sério, esse vídeo tá incrível, sensacional, conteúdo exclusivo aqui do canal. E antes de você ir embora, se você curte Toy Story 5, é só conferir esse vídeo, onde eu falo sobre o retorno do Lotso, o vilão do Toy Story 3. Pode ter sido ele que desconfigurou a Lily Pad. É só clicar aqui e a gente se vê lá. Tchau!